Agora, justificar porque os outros fizeram errado, eu vou fazer também, aí é Sodoma e Gomorra. Aí a gente sai na rua, pega as cadeiras e leva as cadeiras aqui nas costas. Isso aí tá errado. O Arnaldo lembrou. Não dá pra você usar o exemplo ruim lá de trás pra dizer que eu continuo fazendo igual, porque é tudo assim, no futebol brasileiro é tudo assim. Não é tudo assim. O Red Bull não é assim, o Cuiabá não é assim, o Bahia não é mais assim. Né? Então tem vários exemplos. O Atlético Paranaense não é mais assim. Tem muitos bons exemplos que estão aí e que mostram que não é mais assim. E que não tem que ser assim errado. O jeito do Corinthians ser não pode justificar pelos erros que outros clubes cometeram. Então, tá certo não pagar, Lucas? Pode não pagar. E a gente vai viver a vida assim. Tipo, um erro justificando o outro, é assim que o futebol brasileiro evolui. É, parceiro, e isso tem que ser falado, tem que ser debatido, né? Um erro não pode justificar o outro, tá? Esse negócio de devo, não negue, pago quando puder, isso também não pode ficar acontecendo, né? Os corintianos estão normalizando o que o Corinthians está fazendo, tá achando que tá tudo bem, que o errado é o clube ao qual o Corinthians deve, e não o Corinthians que deve, que é o errado. Você vai entender aqui nesse vídeo melhor, tenho certeza disso, tá? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos pro canal Band Esporte, tá? E também pro canal do Thiago Life, o Thiago. Agora, vem comigo e vamos acompanhar esse negócio de devo, não negue, pago quanto puder. Roda aí, produção! Mudou, então tem coisas melhores pra gente fazer. É verdade também, a gente tem que melhorar e evoluir. Mas normalizava lá atrás, tirava sarro, inclusive, de quem muitas vezes estava falando do que o Flamengo não tinha condição de trazer o Guerreiro. Aí hoje, bem financeiramente, em cima do pedestal, pode falar alguma coisa. Então, assim, é que eu acho que o parâmetro hoje virou uma coisa... Tratam-se como o Corinthians, por exemplo, tivesse errado de fazer tudo que está fazendo. E nós não estamos falando que está certo. O meu ponto é, todo mundo faz as bobagens que faz. Nós estamos falando, então, mas é sobre isso. Então, mas é a diferença é essa, velho. E está pagando até hoje. Desculpa, o colombiano está pagando até hoje também. E é assim que é o futebol brasileiro. Não é assim que é o futebol brasileiro. Que é com todo mundo, com todo mundo. É com todo mundo. Quem não é agora, há 6 anos atrás, 5 anos, era também. Mas em 10 anos fizeram o que tinha que ser feito. Agora, justificar porque os outros fizeram errado, eu vou fazer também, aí é Sodoma e Gomorra. Aí a gente sai na rua, pega as cadeiras e leva as cadeiras aqui nas costas. Isso aí tá errado. O Arnaldo lembrou agora, recentemente, do Flamengo, a coluna do Rodrigo Matos, que não era pro Flamengo contratar nenhum desses jogadores, tá tudo acima do orçamento, não era pra ter, agora não tem mais dinheiro sobrando como tinha, e tá tudo bem, vambora, é assim. Tudo bem, não está tudo bem, essa que é a diferença. O vício do seu raciocínio é, no final, mandar um está tudo bem. Ou era assim, então agora não se pode falar sobre isso. Não, aí não dá. A questão do Corinthians emprestou jogador pro Cuiabá porque queria se livrar dos caras e o Cuiabá foi pagar uma parte dos salários. Tem um acordo aí. Pagar o jogador que ele contratou no mínimo uma sacanagem. Para não falar outra coisa, porque o mundo republicano me permite. Agora, a lei e a ordem permitem que o Corinthians faça isso. Ninguém está querendo impedir o Corinthians de fazer isso ou aquilo outro. Agora, reclamar dos outros que fizeram, aí tá errado. Não tem condição. Né? Você reclamar das condições que cada clube encontrou do seu jeito. Você não viu o seu estádio no chão, porque não tinha estádio. O estádio foi construído do zero. Eu vi o meu estádio no chão. Né? Por isso que tem a relação com a W Torre hoje, que rende 33 milhões por mês ao Palmeiras, fora o prato trás-mente que está sendo acertado. Tudo isso teve um custo, cara. Tudo isso teve uma forma de ser feito. Então, tirando o Palmeiras, entrando para o Flamengo, dizer que o Flamengo hoje não pode fazer as coisas, ou que a previsão orçamentária do Flamengo para o meio do ano era X e o Flamengo adiantou receita e fez por Y, não há problema nenhum nisso, nessa questão. O estouro de orçamento é no papel, porque o dinheiro continua entrando, o fluxo de caixa continua entrando. O Flamengo não vai estar em janeiro do ano que vem no negativo. O que o Flamengo fez, que me parece mais preocupante, é
entrar nessa vibe do estádio, porque aí já precisou de conta garantida. O que é conta garantida? Conta garantida é um dinheiro que você tem à sua disposição no banco, só que tem juros. O juros é menor, mas tem juros. Aí é uma outra discussão. É o tamanho que o clube quer dar, é o jeito que o clube quer crescer, sabe? Então, não dá para você se queixar porque há 6 meses atrás o Massa não pagava as contas dele e comprou uma Ferrari. E agora eu ando com o gordomóvel, né? E tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá tudo errado. Não dá para você usar o exemplo ruim lá de trás para dizer que eu continuo fazendo igual, porque é tudo assim, no futebol brasileiro é tudo assim. Não é tudo assim. O Red Bull não é assim, o Cuiabá não é assim, o Bahia não é mais assim, né? Então tem vários exemplos. O Atlético Paranaense não é mais assim. Tem muitos bons exemplos que estão aí e que mostram que não é mais assim. E que não tem que ser assim errado. O jeito do Corinthians ser não pode justificar pelos erros que outros clubes cometeram. Chat. Como chama isso na padaria? Se você fala isso na padaria, se você não paga o Chicabon, porque houve um descasamento, você consegue pegar o teu aplicativo do iFood hoje e falar, olha, eu não vou pagar essa pizza porque eu tô com um descasamento aqui em casa e não vai dar e eu preciso de compreensão. Como chama isso aqui? Calote. Não tem outro nome. Isso aqui foi um dos eufemismos mais absurdos que eu já vi alguém falar numa entrevista. E ele continua, nós vamos precisar de compreensão, inclusive do Cristiano. Cara, isso é muito absurdo. É muito difícil de defender uma declaração dessa. Compreensão do credor? Compreensão do cara que vendeu? Compreensão do cara que está na zona do rebaixamento? Que compreensão de quem, cara? Se você liga no banco, você fez um empréstimo, fala, pô, não tira meu apartamento não, cara. Acabei de comprar um tapete holandês. Que eu paguei, estou pagando uma parcela de 4 milhões, trouxe de jato. Mandei fretar um jato, coloquei aqui um quadro de um artista holandês. E eu preciso de compreensão. Quê? Os caras trouxeram o Depay de jato e não tem dinheiro para pagar e quer compreensão? Ah, e aqui caiu na armadilha. Gostei, vou até botar você na tela. Olha aqui, ó. Adorei isso aqui, ó. Engraçado, o Cuiabá não pagou o Walter até hoje, ninguém fala nada. Lucas Ferreira. Então, tá certo não pagar, Lucas? Pode não pagar. E a gente vai viver a vida assim. Tipo, um erro justificando o outro, é assim que o futebol brasileiro evolui. E você sabe a história do Walter? Vocês já viram a história verdadeira do Walter? Depois dá uma olhada no Google lá. Então, estamos falando de todo mundo, estamos falando do Corinthians, sério. Tá errado. Porque o Corinthians contratou o Depay. O Cuiabá contratou o Depay. O Cuiabá tem um estádio de 700 milhões de reais. A gente tem que falar, meu. O Cuiabá contratou um craque holandês? O Cuiabá contratou o Garro? O Cuiabá contratou o Igor Coronado? O Cuiabá fez uma super janela? Sim, estamos falando do Corinthians hoje, porque o Corinthians contratou um cara que chama Depay e está pagando 4 milhões de reais para ele. Tem algum outro clube que está pedindo compreensão, pagando 4 milhões de reais por mês para uma pessoa? Você acha normal, Célio? É inaceitável, Célio. Não pode. Isso aqui tá errado, cara. Eu acho legal pra caramba ter o Depay no Brasil também. E vocês sabem que eu adoro ver jogo do Corinthians, adoro o Garro, adoro o Coronado. Mas não pode, pô. Tá tendo um descasamento também e tudo bem. E o Hugo? Vocês estão acompanhando a história da garantia do Hugo? Vocês acham normal? Não pode, gente. Tá errado. A gente não pode achar isso normal. E já falei para vocês. Esta live aqui, ela defende o futebol. Ela defende que o futebol seja melhor, que a gente evolua todo mundo junto, que os clubes juntos evoluam, para a gente ter um campeonato melhor. Quando olha lá, quais são os melhores campeonatos do mundo? Eu fui ver, saiu um ranking, né, que a Globoesporte.com publicou. A gente estava perto do campeonato belga. Não dá. A gente pode ser o melhor campeonato fora da Europa, se a gente quiser. Porque a gente tem aqui público, tem patrocínio, tem times pesados, a gente consegue. Mas, para isso, os clubes têm que parar de olhar para o próprio umbigo e começar a se abrir um pouco mais para os outros e juntos irem para o mesmo lugar. A gente não consegue fazer uma liga só, já tem duas. Um clube deve bilhões de reais, não paga um time menor,
do que ele, que é o Cuiabá, que é um time menor do que o Corinthians. Tem muito menos títulos do que o Corinthians, muito menos tradição do que o Corinthians. E contrata um cara por 4 milhões, tá pagando esse cara em dia, com o dinheiro da patrocinadora, mas não traz ele de jato, mas não consegue pagar o Cuiabá. E a gente acha normal. A gente fala, mas o Cuiabá não pagou. Não interessa que o Cuiabá não pagou não sei quem. Não pode, cara. O Corinthians é muito grande para se comportar dessa forma. Cara, é o que eu penso, tá? Eu acho que, querer justificar um erro com o outro, né? Achar que isso tá normal. Isso não é normal, galera. Sinceramente. Isso não é normal, tá? Isso não é normal de jeito nenhum. Por exemplo, o caso do goleiro Hugo. O Corinthians é que quer determinar qual fiadora é que o Flamengo tem que aceitar. Quando, na verdade, o goleiro pertence ao Flamengo. É o Flamengo que tem que se sentir confortável nessa história e falar assim, ó, eu confio nessa fiadora. Ou eu não confio nessa, confio na outra. E foi o que o Flamengo fez. O Flamengo fez uma lista de financeiras ao qual o Flamengo confia, que são credenciadas. E o Corinthians simplesmente foi lá e escolheu exatamente aquela que o Flamengo não confia, ou que não está na lista, né, das que o Flamengo colocou, pra falar assim, ó, você tem que aceitar essa daqui. Como assim, cara? Você quer impor preço, você quer impor condições num produto que pertence a outro? Cara, não faz sentido. Quer pedir paciência, como a gente viu aí. Ah, a gente sabe que deve, a gente vai pagar, mas contrata um cara por uma fortuna pagando salário de 4 milhões. Que loucura é essa? Fala assim, novas negociações, tá contratando um goleiro? Tudo bem, 800 mil, mas tá contratando, tá gastando, sendo que ainda deve vários outros jogadores. Tomou transfer ban. Então eu acho que o Corinthians está fazendo no futebol brasileiro, cara, é algo absurdo. E eu vou falar, isso não é o Corinthians que a gente conhece, tá? O Corinthians é muito maior do que isso, é o que o Thiago Life falou, tá? O torcedor corintiano não merece o que essa diretoria do Corinthians e a anterior estão fazendo com o clube, tá? Eles estão levando o Corinthians para um abismo sem fim, tá? Para um abismo sem fim, que eu vou falar para você. Eu acredito que nem com o SAF, tá? Nesse abismo que o Corinthians está entrando, nem com o SAF vai sair dali. Porque é uma dívida astronômica e eles estão gastando cada vez mais como se fosse um bilionário do futebol brasileiro. Olha, é perigoso. É perigoso o que o Corinthians está fazendo, tá? Bom, mas vamos aguardar para ver se alguém toma uma atitude. Que eu espero que a CBF, né, tome uma atitude. A FIFA já tomou, já deu um transfer ban. Agora, espero que a CBF também freie, né? É isso que o Corinthians vem fazendo. Tá aí, ó, o Cuiabá sofrendo, querendo receber, o Flamengo querendo receber e vários outros querendo receber. Beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Thiago Life e o Thiago Gol. Vou deixar os créditos pro canal Band Esporte. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os comentários aqui on, tá? Os comentários estão on. É só você jogar sua opinião aqui. Vou ler cada uma de vocês. O que você acha, né, sobre tudo isso que o Corinthians está fazendo, né? E tem corintiano, não são todos, tá? Mas tem corintiano normalizando isso. Coloca aqui nos comentários, tá? A sua opinião. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você. É uma pedrada atrás da outra. É um vídeo bom atrás do outro. Por quê, Júnior? Porque isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!